Hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, porque dissemos, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por isso, eu pergunto, será que o fato de eu ter dito isto significa que eu estou a me recomendar a mim mesmo como sendo algum tipo de figura absoluta? Ou temos necessidade, como alguns, de carta, de recomendação para vós outros ou de vós outros? Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque o evangelho que eu prego foi escrito em vocês. E agora, estando vós já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, pela minha vida entre vocês, carta esta, evangelho este, testemunho esse, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós, como se nós tivéssemos algum poder ou alguma designação superior ou especial. Não se trata disso. Tudo que acontece na minha vida não parte de mim, não procede de nós. Pelo contrário, a minha suficiência, a nossa suficiência vem de Deus, o qual Deus, próprio Deus, nos habilitou. Nós fomos aquinhoados e habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Não da aliança de Moisés no Monte Sinai. Nós somos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, de uma aliança eterna e imutável. Não da aliança que vem da letra, mas da aliança escrita pelo Espírito e no Espírito em nossos corações. Porque a letra mata, a letra é morta, a letra é fixa, a letra é fixante, a letra é asfixiante, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, o ministério da letra, gravado em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel que viram o Monte Sinai incandescente não poderem depois nem mesmo fitar a face de Moisés, porque ela resplandecia por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse um brilho desvanecente. Mas se houve glória naquilo que anunciava a morte, porque a lei de Moisés anuncia a morte.
anuncia que o salário do pecado é a morte. Mas mesmo o ministério da morte, gravado em letras de pedra, cuja glória era desvanecente, veio carregado de glória. Então imaginem de que tamanho é a glória do ministério do Espírito, da nova aliança, escrita não com tinta e não em pedras, mas no espírito, no ser, na consciência, gravada como resposta do amor, em obediência, em fé na vida. Porque se o ministério da condenação, o de Moisés, que era apenas um amontoado de nãos, sem promessa, exceto quando dizia honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, no mais é apenas não, não, não. Se o ministério dessa condenação foi também glória, ora, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justificação pela fé em Cristo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nos dias de Moisés, sim, foi glorificado neste respeito, agora já nem resplandece. Moisés morreu, a vara de Arão desapareceu, as tábuas da aliança sumiram, o maná acabou, e Moisés tinha que usar um véu na cara, porque a sua glória morria, desvanecia. Tudo isso fica pálido diante da atual, sobre-excelente glória revelada na face de Cristo, conforme o Evangelho. Porque se o que se desvanecia, que foi o ministério de Moisés, o ministério da morte, das tábuas de pedra, sim, se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, o que veio para ficar. Ora, tendo, pois, tal esperança e certeza em Cristo, no Evangelho, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que se escondia, que botava véu na cara, na face, para que os filhos de Israel não percebessem a terminação da glória que nele se desvanecia. Era o véu do encobrimento, não o véu da revelação, não o apocalipse rasgado de alto a baixo, como em Cristo e como na cruz. Mas os sentidos deles, dos filhos de Israel, se embotaram, desde Moisés e até hoje. O véu de Moisés continua hoje nos sentidos dos filhos de Israel, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança de Moisés, do Monte Sinai, do Velho Testamento, o mesmo véu permanece ainda nas suas faces, nas suas percepções embotadas, não lhes sendo ainda revelado que em Cristo o véu já foi removido. Jesus é o apocalipse da vida, é a revelação da vida, é o rasgar de todos os véus. Mas até hoje, quando é lido Moisés, onde quer que ele seja lido, onde quer que ele seja tido como referência de vida e produtora de vida, aonde quer que esse tipo de expectação exista, o véu ainda está posto sobre o coração das pessoas.
Quando, porém, algum deles se converte ao Evangelho, é iluminado, então o véu é retirado e eles enxergam que tudo aquilo era o ministério da morte e que pela graça de Deus em Cristo passou, porque só nos trazia morte e desvanecência. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí a liberdade. Aonde Deus, que é o Espírito, é o Espírito livre, é o sopro livre, está, aí a liberdade de mente, de coração, de entendimento, de discernimento, de percepção. E todos nós, unidos nessa consciência, em Cristo, com o rosto desvendado, sem burca, sem véu, com a cara para a luz, contemplando como por espelho, um espelho ainda opaco, mas já vendo o reflexo da glória do Senhor, e olhando firmemente para esse reflexo, na sua luz, vendo a luz, e almejando a semelhança de Deus em nós mesmos, a semelhança de Cristo em nós, em assim sendo e fazendo e expectando, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, todo dia, na sua própria imagem, um pouco mais, crescendo, sempre crescendo, transformados pelo Senhor, pelo trabalho contínuo do Espírito da vida, à medida em que nós damos razão a Deus, e damos razão a Deus, e damos razão a Deus. Esta foi a leitura de mais um Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.